Você sabe verdadeiramente quem é Jesus? Será que você conhece a história dele, sabe do nascimento, sabe como foi? Mas a pergunta hoje é: você sabe o que verdadeiramente a vinda dele revela sobre a sua própria história? Hoje nós vamos mergulhar no nosso Novo Testamento. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Esse é o nosso vídeo 4 da série Palavras de Luz, um Respiro com Deus. Eu sou Regislaine Rose, sou terapeuta integrativa, ajudo mulheres que sofrem com ansiedade a sentirem mais paz e mais segurança emocional. E se você ainda não me segue aqui no canal, já se inscreve aqui todos os domingos às 9 da manhã. Sai um vídeo novo com alguns estudos e leituras da Palavra de Deus, do livro mais importante que existe aqui sobre a face da Terra. Quem está acompanhando aqui desde o primeiro dia, hoje nós estamos no dia 23 de agosto, a gente está fazendo o seguinte: alguns dias tiveram leituras aqui dos livros dos Salmos, mas hoje eu senti no meu coração de começar a trazer também alguns trechos do Evangelho. Eu contei aqui na primeira live que o período que eu fiquei afastada em tratamento de saúde, eu tive 9 meses de afastamento, eu usei esse tempo livre, né, e usei os exercícios visuais que eu precisava fazer para começar a estudar, a ler a Bíblia. E nesse período, como que eu decidi fazer, né? Sempre que eu pegava para ler desde o começo, né, desde a Gênese, que é o primeiro livro da Bíblia, se tornava algo ali cansativo, maçante, que eu não conseguia entender e eu desistia. E teve uma vez que eu participei de um grupo de estudos de pastores evangélicos e que traziam ali roteiros para a gente conseguir estudar a Bíblia toda em um ano. E aí eu comecei a seguir, não consegui fazer o ano todo, mas eu fui seguindo ali algumas das orientações. Então, o que que eu decidi fazer para que eu conseguisse estudar mais trechos, né? Eu escolhi primeiro o Evangelho. Então, a gente olhando aqui, né, o tamanho da Bíblia, né, que tá a Bíblia toda, essa parte aqui, ó, que tá do Novo Testamento. E aqui em cima, ó, esse grandão aqui que tá o Antigo, Salmos, Provérbios, né? Então, se a gente pega aqui, começa do Novo Testamento, a gente vê que, dá mais ou menos uns 25% aqui da Bíblia. E aqui tá a história de Jesus, é que está os registros sobre a vinda de Jesus aqui na Terra. Claro que o Antigo Testamento também é importante. Eu adoro os Salmos de Davi, adoro Provérbios. Li a Gênese toda. No Antigo Testamento, eu já cheguei até o livro de Juízes. Então, foram aqui mais de 350 páginas. Mas Jesus veio para trazer toda a essência e a explicação de tudo que está lá no Antigo Testamento. Então é como se Jesus viesse para trazer para a gente o entendimento. E algo que eu tenho aprendido muito na minha vida é o seguinte: por conhecimento, qualquer pessoa consegue adquirir. É só você ler um livro, é só você assistir uma aula, é só você fazer um curso. Mas o entendimento, o que que é o entendimento? É quando eu pego o conhecimento e aplico ele na minha vida para ter uma transformação na minha vida. O que faz com que a gente tenha transformações não é o conhecimento, é o entendimento. E aí eu senti no meu coração. Eu vou trazer trechos aqui do Novo Testamento para a gente poder criar mais intimidade aqui, mais proximidade com Jesus, que é o nosso Mestre, nosso Salvador. Então, nós vamos começar hoje fazendo uma oração, pedindo a Deus que possa estar conosco aqui nesse vídeo, nesse pequeno estudo, e que Deus possa realmente abrir os nossos olhos, abrir o nosso coração, para que a gente consiga alcançar o entendimento, que é trazer o conhecimento que eu estou adquirindo aqui para aplicar na minha vida, para conseguir melhorar a minha vida e a vida das pessoas ao meu redor. Então, feche um pouquinho os seus olhos, faz uma respiração bem profunda, solta o ar. Relaxa os ombros, os braços. Senhor Jesus, nessa manhã de domingo eu te peço, abra os olhos e o coração de cada pessoa que ouvir essas palavras. Que a tua palavra, que está aqui registrada pelos apóstolos no Novo Testamento da Bíblia, possa trazer para a nossa vida
entendimento. Que isso possa não ser apenas informação solta, mas que se transforme em sabedoria na nossa vida, para que saibamos, antes de qualquer decisão, antes de qualquer tomada de decisão importante, colocar a tua palavra para nos orientar, para nos guiar, para ser luz em nosso caminho. Eu te peço humildemente, Mestre Jesus, que abençoe a vida, a saúde, o entendimento, a mente, o coração de cada mulher, de cada homem que ouvir essas palavras. Que essa leitura da Bíblia possa se transformar em luz no caminho daqueles que estão buscando a tua presença em suas vidas. E que a tua presença seja também sempre luz no meu caminho, para que eu possa sempre enxergar qual é o caminho que o Senhor tem para mim. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, vamos lá, pessoal. Antes de começar a leitura, quero pedir um favor para você. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve. E se você puder, deixa aqui para mim nos comentários qual o nome da cidade de onde você está me ouvindo. Deixa aqui seu comentário, coloca aqui se você está gostando e compartilha com mais mulheres, com mais pessoas, para que elas também possam vir buscar entendimento, buscar um pouquinho de alívio para os seus corações, ter um momento aqui, poucos minutos da sua semana para ter um respiro com Deus. Porque existem muitas coisas que trazem alívio na nossa vida, né? Eu trabalho com técnicas de alívio imediato para a ansiedade, mas um alívio verdadeiro, duradouro, a gente só vai encontrar mesmo em Jesus, porque o próprio Mestre disse pra gente: nesse mundo a gente ainda vai ter tribulações. Nesse mundo, ossos vão se partir, corações vão se quebrar, vocês ainda vão ter sofrimentos físicos. Mas tem de bom ânimo, tem de coragem, porque eu venci o mundo, né? São palavras de Jesus. Em momento nenhum, Jesus nos prometeu que tudo seria fácil, que não teria problemas, não. Mas ele prometeu que estaria conosco, que seria a nossa luz, que seria o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida. Em algumas traduções, o caminho da verdade e da vida, né? Então vamos lá. Mateus, ele é o primeiro livro do Novo Testamento. Então, se vocês pegarem aí na Bíblia de vocês, vocês vão ver que o Evangelho de Mateus está logo após Malaquias e ele é o primeiro evangelho registrado aqui no Novo Testamento, tá? Nós vamos ler um pouquinho aqui hoje, estudar os capítulos 1 e 2, tá bom? No primeiro capítulo, a primeira parte que tem aqui, eu não vou ler tudo, tá? Porque é a genealogia de Jesus. Então, é como se fosse ali a árvore genealógica, né? Então, ó, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, aqui a gente vê que Abraão é uma das figuras, né, dos personagens que estão lá no Antigo Testamento, né, que aparece desde a Gênese, e aqui vai falando toda a hierarquia, né? Então, Abraão gerou Isaac, gerou Jacó, Jacó a Judá, e aqui a gente vai vendo 14 gerações até chegar ao rei Davi. Davi, que a gente estava lendo ali os Salmos, né, nas últimas 3 semanas. Depois de Davi, quem a gente? A gente tem Salomão, né, tem Roboão, e aí vem mais outras 14 gerações até a gente chegar a Jacó, que gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Esse que já está lá no versículo 16. Então, ó, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio da Babilônia, outras 14. E desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14. Então, 3 gerações, 3 períodos de 14 gerações até a gente sair da Gênese e chegar aqui, no nascimento de Jesus, que foi há 2000 anos atrás, né? Então, vamos lá. Aqui vai falar um pouquinho sobre o nascimento de Jesus. Essa parte eu vou ler aqui com vocês, tá bom? Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, enquanto pensava sobre isso, em deixar Maria,
Eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria por tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Olha só. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Eu fico imaginando, eu sempre falo muito isso nas minhas palestras, né? Para quem é aqui da minha cidade, eu sempre faço palestras na nossa fraternidade espírita e eu gosto muito de trazer reflexões sobre o Evangelho. E eu fico imaginando se fosse nos dias de hoje, né? Pensa só, um anjo aparecer para Maria, dizer para ela que ela conceberia do Espírito Santo, e o seu esposo José também perceber que a esposa prometida, com quem ele ainda não tinha tido contato físico, né, estava grávida do Espírito Santo. Ali a gente já vê Deus testando a fé dessas pessoas, porque ambos vieram aqui em missão. E uma das missões mais nobres, trazer à Terra quem seria o nosso Salvador. Então pensa a responsabilidade, a grandeza da missão dessas pessoas, né? Com certeza tiveram ali muito amparo para não falharem em suas missões. Mas eu fico pensando nós, né? Como que às vezes diante de coisas muito menores a gente se desespera. Às vezes a gente faz tantas besteiras, né? E como que eles tiveram que ter tamanha fé para confiar naquilo, né? José para acreditar em Maria, né? Maria também para enfrentar tudo aquilo, sabendo do risco que ela corria, porque há 2000 anos a gente está falando de uma época em que as mulheres adúlteras eram apedrejadas em praça pública, né? Então, imaginem só se José não tivesse acreditado nesse sonho e tivesse imaginado ali por algum motivo que Maria tivesse traído ele, né? Que ela tivesse sido adúltera. Então, aqui a gente já vê a grandeza, né, desses espíritos que vieram com essa linda missão de trazer o nosso mestre aqui para a Terra, né? Então, vamos continuar. Nós vamos ver aqui capítulo 2 também. Então, a gente já vai entrar aqui no nascimento de Jesus. A visita dos magos. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, né, as pessoas da igreja judaica, né, da época, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então, olha só, no Antigo Testamento tem essa profecia, né, dizendo que em Belém nasceria o rei dos judeus, né? E toda aquela confusão, porque o rei Herodes, né, o poder de Roma, eles não entendiam que seria um rei para nos salvar a nossa alma. Eles entendiam como alguém que queria tomar o poder de Roma. Então, pensa só, Roma estava ali escravizando Israel de certa forma, né? Tomou as terras, administrava, cobrava impostos, fazia as pessoas trabalharem para eles, e o medo deles era o quê? De que fosse tomado o seu poder, né? Então vamos seguir aqui, ó. Com isso,
Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide, informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me, para que eu também possa ir adorá-lo. Mas a gente sabe aqui que não era essa a intenção do rei, né? Depois de ouvirem o rei, partiram, né, os três magos. E eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, entregaram-lhes suas ofertas: ouro, incenso e mirra, sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram à sua terra passando por outro caminho. Então, olha só, os três magos, né? Eles seguiram ali a intuição e não voltaram para não contar para o rei Herodes onde estava o menino Jesus. Então, vamos seguir. A fuga para o Egito. Tendo eles partido, os três magos, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. E permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: Do Egito chamei o meu filho. E aí, enquanto a nossa sagrada família, né, José, Maria e José, vão para o Egito, acontece uma verdadeira matança de inocentes. Então, vamos seguir aqui para o versículo 16, ainda estamos no capítulo 2. A matança dos inocentes. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável porque não mais existem. Então pense só, né? O rei Herodes manda matar todas as crianças com menos de 2 anos para garantir que aquele novo rei fosse morto, não tomasse ali o seu lugar, o seu poder. Vamos seguir. A volta do Egito. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Aquelau reinava na Judéia em lugar do seu pai Herodes, temeu ir para lá. E por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. Então, aí que a gente tem a, a definição, né, de Jesus de Nazaré. Bom, aqui a gente começa, né, a história, nascimento, as perseguições ali desde muito novo, né, desde bebê praticamente. E aqui eu quero convidar você a a trazer essas palavras aqui para sua vida. Em que áreas da sua vida você tem se sentido perseguido? Em que áreas da sua vida você sente que não pode ser você mesmo na sua essência, que você precisa se esconder para que não seja tomada de você a sua vida antes da hora? Como
que a gente pode trazer isso daqui para dentro da nossa vida hoje? Vamos trazer esses capítulos 1 e 2 de Mateus para a nossa vida atual, para como que a gente pode correlacionar esse texto com, às vezes, com a ansiedade, com a insegurança que nós sentimos pela forma como Deus conduz cada uma das nossas vidas. Olha só, com Jesus, com Maria e com José, e com a Sagrada Família que trouxe o Salvador para o mundo. Deus, ele não mostra pra gente o caminho inteiro, ele só nos mostra o próximo passo. Quando o anjo apareceu para Maria, para José, não falou tudo o que iria acontecer, ele só deu a próxima direção. Então aqui a gente vê vários sonhos, né? O sonho revelando a gravidez de Maria para José, o sonho falando para José para fugir para o Egito, depois o sonho falando que já era seguro voltar para Israel, que poderia voltar para Israel. Então, Deus não revela para a gente o caminho inteiro, mas Ele oferece a direção necessária para o nosso próximo passo. Onde que está a nossa fé? Então, às vezes a gente fica se perguntando, né, o que que esse texto tem a ver com a ansiedade que nós enfrentamos hoje? Então, a gente percebe nesse texto que o nascimento do nosso Mestre Jesus, ele aconteceu em meio a muitas incertezas, em meio a muitas turbulências. José recebeu notícia que não compreendia e precisou decidir em quem ele confiaria. Os magos começaram uma viagem seguindo uma estrela sem conhecer os detalhes do caminho. Maria e José precisaram deixar sua casa às pressas para proteger Jesus da matança de Herodes. Imagine naquela época sair com uma criança montado em um burrinho e ir para um outro país. Imaginem só. A gente vê hoje, né, tantos refugiados e a gente remete a essa imagem, né, da fuga de Maria, José e Jesus para o Egito. Então Deus, ele não mostrou para esses personagens todos, né, toda a trajetória de uma só vez. Ele ofereceu a direção necessária para cada momento. E talvez uma das nossas maiores fontes de ansiedade, de preocupação, de insegurança, seja justamente a gente querer enxergar o caminho inteiro antes de dar o primeiro passo. A gente tem essa presunção de querer controlar o futuro, de saber tudo o que vai acontecer. A gente quer saber como que tudo vai terminar, quando o problema será resolvido e se vamos estar realmente seguras. A gente quer ter um mapa ali completo, quando na verdade Deus mostra para a gente só o próximo passo. Então, esse texto de Mateus nos ensina que mesmo quando a gente não compreende tudo, Deus continua presente e conduzindo a sua história. A chegada de Jesus não acontece num cenário perfeito, nem tranquilo, nem sem ameaças. Ele veio ao encontro de pessoas que também sentiam medo, que também enfrentavam mudanças e que também foram convidadas a confiar. Confiar no sobrenatural de Deus, confiar naquilo que eles não estavam vendo. Talvez hoje você não tenha ainda todas as respostas, mas pode pedir a Deus clareza para o seu próximo passo. É isso que a gente precisa, saber o próximo passo. E não estou falando da gente viver a vida sem planejamento, sem trabalhar ou sem ser precavido, não. Mas da gente não ficar preocupado com aquilo que não está sobre o nosso controle. Então você não precisa resolver sua vida inteira hoje. Respira, entrega para ele aquilo que está fora do seu controle e lembre-se, o mesmo Deus que conduziu José, Maria e os magos, ele continua presente na nossa história. Mas a gente precisa estar disposta a confiar, a ouvir e a dar o primeiro passo, mesmo sem conhecer ainda todo o destino final. Então era essa a leitura que eu queria trazer para a gente hoje, nessa manhã de domingo. Eu espero que essas palavras possam trazer ânimo e coragem para o seu coração. Saiba que você é uma filha amada de Deus. A sua identidade é eu sou filho de Deus. Você tem costume de dizer eu sou ansiosa, eu sou depressiva, eu sou triste. Eu quero te convidar
Pare de falar essas palavras sobre você. Em outros vídeos aqui eu já disse isso, mas não só a palavra que está aqui na Bíblia, que a gente não tem dúvidas nenhuma do poder dessas palavras, mas a palavra que sai da nossa boca são profecias, são decretos que estamos falando sobre nós mesmos. Então, se hoje você está sofrendo com ansiedade, está sofrendo com depressão, não é negar o sofrimento, mas não faça disso a sua identidade. Você não é ansiosa, você não é depressiva, você está. E quando você pensar, mas o que que eu realmente sou? Eu sou filha do mesmo Deus que mostrou apenas um próximo passo para Maria, para José, para os magos. E eu preciso confiar que a cada passo que eu der, ele vai me mostrar o próximo passo do caminho. Mas aqui cabe a gente não delegar para Deus responsabilidades que são nossas. A nossa parte a gente precisa fazer. Colocar Maria e Jesus em cima de um burrinho e fugir para o Egito, José precisou fazer. Ele teve que ter essa ação. Porque se ele não tivesse agido, os soldados, os guardas de Herodes teriam chegado até a casa deles e teriam matado o menino Jesus. Então, confiar em Deus é diferente de delegar para Deus responsabilidades que são nossas. Confie em Deus e faça a sua parte. Faça aquilo que está na sua mão fazer, para que a palavra dele possa também se cumprir na sua vida. Então é isso, minhas amigas. A gente se encontra aqui no próximo domingo para mais uma leitura, para mais um estudo, para mais um momento junto com Deus. Que Deus possa abençoar a sua semana, abençoar a sua vida, sua família, sua casa, o seu trabalho. E se você está gostando desses vídeos de estudar a palavra de Deus junto comigo, compartilha, deixa aqui o seu like, manda para mais pessoas. E não deixa de se inscrever no canal, se inscreve, ativa o sininho, que toda semana sai vídeos novos aqui, tá bom? Lembra, todo domingo, 9 da manhã, a gente tem vídeo aqui. E toda segunda-feira, às 19, temos live que é transmitida simultaneamente no Instagram e no YouTube, para a gente tratar de temas sobre ansiedade, tá bom? Eu espero você no domingo que vem. Espero que você tenha gostado de ler um pouquinho aqui sobre o nascimento de Jesus. Semana que vem nós continuamos. Grande beijo para você. Fiquem todos com Deus.